E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, nesse planetão maravilhoso, nesse Brasilzão de muitas cidades. Muito obrigado mesmo por você estar mais uma vez aqui no canal Paulo da Arma 1970, beleza? Assistindo o nosso conteúdo, consumindo o nosso conteúdo tranquilo, beleza? Muito obrigado mesmo você que está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Piauí, onde você estiver, em Rondônia, se estiver fora do Brasil, estiver na Alemanha, estiver no Paraguai, estiver na Argentina, estiver no Uruguai, onde você estiver nesse mundão de Deus, nos Estados Unidos, em Portugal, né, na Itália, onde você estiver nesse Brasilzão aí infinito, nesse mundão infinito de Deus, muito obrigado mais uma vez por você estar no canal Paulo da Arma, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. O Senhor nosso Salvador Jesus Cristo sempre que é o caminho, a verdade e a vida, tranquilo? Que morreu na cruz pelos nossos pecados. Beleza? Tranquilo? Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, tá aqui o meu Instagram, arroba Paulo Darma 1970, tá aqui embaixo aqui, ó. Entra lá no Instagram, tranquilo? Tô sempre postando as capinhas dos vídeos, sempre fazendo alguma coisinha diferente no Instagram. Então entra lá, tranquilo? Beleza? Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Darma, entendeu? Então, ó, 988-290-767-91 é o que está aqui, tranquilo? Você ajuda com qualquer aí, com qualquer, tranquilo? Beleza? Então, ó, só vai ser o tempo de tomar uma água, beber uma água, ir lá na geladeira, pegar uma água e tomar 10 segundos e a gente já tá no nosso vídeo aqui, beleza? Então não sai daí, hein? A gente volta já já, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. E aí, beleza? Voltamos. Tempo de tomar água, foi o tempo de tomar água e voltar. Tranquilo? Olha só, nas minhas leituras, nas minhas procuras aí por literatura, etc, aí, por esses caminhos de Deus aí, eu nunca vi um autor tão forte, um dos autores mais fortes, mais influentes que eu já vi na literatura, que é esse senhor aqui, ó, Edgar Rice Burroughs, este autor aqui, criador do Tarzan, tá vendo? Esta figura aqui, criador do Tarzan, aqui, ó, criador do Tarzan em 1912, este quadrinho aqui, ó, este livro, criador da série Tarzan, né, que todo mundo conhece. Eu nunca vi um autor tão forte, tão influente, tão poderoso, né, em menos de 100 anos, né, 1912, 2024, 114 anos de criação do Tarzan. E desta joia aqui, ó, Uma Princesa de Marte, Edgar Rice Burroughs, este livro aqui, do John Carter, né, o famoso John Carter de Marte, não a Princesa de Marte, né, isso aqui foi escrito em fevereiro de 1912, esse Edgar Rice Burroughs, ele era vendedor de balinha, ele estava como balconista na papelaria do irmão, ele já tinha mais de 50 anos, né, quando ele resolveu criar, escrever contos, né, pequenos contos, pequenas histórias, né, para as revistas da época. Ele já tinha feito de tudo na vida, a história que se conta do Tarzan, do criador do Tarzan, é que ele já tinha uma pequena biografia do Edgar Rice Burroughs, 1875-1950, ó. Desde o dia em que nasceu, 1º de setembro de 1875 em Chicago, até aquele em que ofereceu a sua primeira história a All Story Magazine, em 1911, ou 1912, né, como se diz. Edgar Rice Burroughs fracassou em quase tudo o que tentou. Frequentou meia dúzia de escolas públicas e particulares antes de se formar na Academia Militar de Michigan. Não tendo conseguido designação para um posto em nenhuma unidade militar, nem mesmo no exército chinês, é porque ele tinha um problema cardíaco, aí ele foi dispensado. Nem mesmo na chinês, acabou sentando praças no 7º Batalhão de Cavalaria dos Estados Unidos, mas ao dar baixa continuava sendo praça. Uma sucessão de 12 empregos diferentes e tentativas comerciais se seguiram ao seu casamento em 1900 com Emma Centenha Hubert. E em 1911 teve que empenhar o relógio a fim de comprar comida para a família. Quer dizer, quando ele foi escrever a Princesa de Marte, ele estava trabalhando como balconista na papelaria do irmão. Tendo passado quase toda a vida a rabiscar, esboçar e escrever versos para se divertir, Edgar decidiu neste ponto baixo de sua carreira ver se o público receberia tão bem os seus voos de imaginação como os recebiam os seus amigos e a sua família. Sua primeira história,
escrita no verso de folhas de papel timbrado de empresas falidas, lhe trouxe $400. Hoje, aquela história, Uma Princesa de Marte, é aclamada como ponto de partida da ficção científica do século XX. Que ó, vendo? Aí, nesse mesmo ano de 1911 ou 12, que 11 ou 12, como eu vi nas pesquisas, ele escreveu Tarzan. Em outubro desse ano de 1912, ele escreveu Tarzan. Essa Princesa de Marte foram 3 livros. Primeiramente, isso aqui foi reunido depois de um certo tempo para livro, mas primeiramente era escrito de forma rápida. Ele escrevia os textos de forma rápida para ser publicado nas revistas da época. O pulp, quer dizer, o homem que meio que revolucionou a literatura do século XX, porque foi ele um dos papas, né? Um dos grandes papas da ficção científica. Pode-se até dizer que o Júlio Verne, né? O Júlio Verne é o pai da ficção científica moderna, ou o próprio H.G. Wells, mas o Edgar Rice Burroughs, ele vai criar todo o sistema, tudo que você conceber, né, de Star Wars. Eu reuni, sem brincadeira nenhuma, só aqui em casa, o que eu reuni de referência de coisas que foram criadas a posteriori por conta dessa Uma Princesa de Marte aqui, o John Carter. Olha só, um dos mais famosos de todos, né? Obviamente é o nosso queridíssimo Super-Homem. Isso aqui é a base, gente. O Super-Homem, ele vem do John Carter, gente. Não tem... Quando eu li o texto, eu falei, não dá. É muito Super-Homem. O indivíduo, ó, o Super-Homem, Superboy, Super-Homem aqui. O indivíduo, ele trabalhando como garimpeiro, depois de ter dado baixa, né, como militar lá na Virgínia. Ele foi dar baixa na Virgínia como militar confederado, né? Ele simplesmente está trabalhando no garimpo, fazendo fortuna no garimpo, lá no meio oeste. Aí ele tá junto com um amigo, esse amigo é morto por índios, ele vai atrás desse amigo, aí ele verifica que esse sujeito foi morto e ele percebe que tem índios no território. Então ele tenta de todas as formas fugir do índio, ele entra numa caverna, nessa caverna há uma espécie de um gás, nessa caverna ele adormece, ele acorda, o corpo dele está lá, adormecido, morto, uma coisa desse naipe, e o espírito dele é levado o espírito dele é levado para Marte. Ele acorda em Marte, num planeta completamente ressequido, ele vê figuras estranhíssimas, né? Uns seres meio esverdeados, os seres verdinhos de Marte com 4 metros de altura e 4 braços, alguns dizem 6, mas são 4 braços. Ele percebe que algo estranho aconteceu com ele consegue dar saltos incríveis, ele se joga no ar e consegue dar saltos como o antigo Super-Homem, que o Super-Homem lá dos primórdios, ele saltava, ele não voava. Olha, gente, que coisa, o primeiro Super-Homem, ele não voava, ele saltava. Quer dizer, é muita influência, é muita influência. Ele saltava, ele descobre que ele tem superpoderes, que ele consegue dar um soco num indivíduo. Se ele der um soco no indivíduo, ele mata esse ser lá do planeta Barsum, ou Marte, né? Os marcianos chamam o planeta de Barsum. Então ele vai para as arenas, ele é preso, né? Obviamente os caras prendem ele. Ele faz amizade com um ser lá desse planeta Barsum, chamado Tarkas, que é um marciano, né? Pode-se dizer, né? Um marciano. Ele vira amigo desse indivíduo, ele é preso, mas ao mesmo tempo que quando ele vai para a arena lá, ele por conta desses poderes que ele não tem, obviamente, na Terra, ele mata para se defender, e os marcianos, os barsuínos, ou sei lá o que, eles acham aquilo extraordinário e colocam ele e trazem ele, né? Não, nós precisamos dele, porque esses seres, né, do planeta do Barsum, ou os Tarks, são tipos, eles vivem em guerra perene ali, tem mais de 1000 anos que eles estão em guerra. Então eles, chama esse sujeito pra cá e ele vai nos ajudar a derrotar lá os outros, né, os Helium, do Helium,
do Helium, que é são seres diferentes desses tarquenses verdes. Então eles estão em eterna guerra ali, naquele lugar. Aí eles, opa, a gente achou nós achamos um ser estranho que vai nos ajudar a vencer essas guerras que está aqui. E o John Carter é realmente muito forte. John Carter é um ser muito forte. E ele vai derrotar os outros ali. Só que ele vai estar ali sob os cuidados de um ser chamado Sola, né? Uma nativa, né? Que ela nasceu, esses Starks, eles nascem ovos, então ela nasceu do ovo lá, e ela é uma mulher, um ser discriminado. Ela vai ajudar o John Carter, ela vai cuidar dele. Só que vai acontecer a virada da história quando aparecer a tal da Princesa de Marte. A tal da Princesa de Marte, que é um ser, um ser de coloração, né? Ela tem uma coloração mais amarronzada, mas ela é bem mais semelhante a uma mulher terrana. Ela tem mais semelhanças com a mulher terrana do que as mulheres de lá, né, do planeta Balsum, né, desses Starks esverdeados. Ele vai se apaixonar por ela. Ela é uma escrava, ela foi capturada ela estava viajando numa espécie de um planador. Aí ela é capturada, levada lá pelo sujeito lá, que é o líder do grupo, né, o Taj Rajus, que é o Jeddak de Tark, né, o Jeddak. Ele captura, só que o John Carter vai falar: não, vocês não vão torturar essa mulher, vocês não vão fazer nada com ela, ela vai ficar sob os meus cuidados. Aí eles vão ser levados para um local, onde eles vão ser julgados, num outro lugar lá de Tarks, e eles pensam em fugir, eles acabam fugindo, ela acaba dando um jeito de fugir. Ela some, né, junto com a tal da Sola, ela desaparece, enquanto o John Carter enfrenta lá um monte de guerreiros lá desses Starks, né? O que acontece? Ele tenta de todas as formas, né, chegar onde ela está presa. Ela foi presa lá por outro pessoal de outro território, né, um negócio bem doido, que ela também acaba sendo presa. Ela acaba fazendo casamento com o pessoal. Ela acaba tendo que arrumar um casamento para tentar se salvar. Ela vai tentar se salvar de todas as formas, só que o John Carter não está sabendo disso. Ela está em Zodanga. Ela está em Zodanga, que é uma outra, como se fosse aqui, sei lá, a Argentina, o Paraguai, é um outro país em Marte, nesse Barsum. Aí o nosso John Carter consegue, ela já está para ser dada em casamento. Ele consegue chegar lá junto com o amigo dele, que é o Tarkas, que acabou virando, ele matou o líder lá, matou o Taj Rajus, conseguiu matar o Taj Rajus. Ele vira o líder dos Tarks e ajuda o John Carter a invadir esse Zodanga para libertar a mulher, porque ele estava apaixonado, ele estava louco por ela. Ele queria casar com ela, ele queria ficar com ela. Só que havia o fato justamente de ela ter marcado casamento. A Dijatoris, que é a Princesa de Marte, ela marcou casamento. Então ela tinha que cumprir a ideia para tentar salvar o planeta dela, o Helium. Vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação, né? Seria o gás nobre, né? O Helium, o nome do planeta, que tem semelhança com Krypton também, que também é um elemento nobre também. Krypton, Krypton, Hélio. Naquela consideração que eu falei sobre o Super-Homem. Ele consegue salvá-la. Olha só, ele consegue salvá-la, libertar ela do casamento. O sujeito lá que queria casar com ela à força acaba sendo morto. E eles vão lá para o planeta Helium. Eles passam lá cerca de 10 anos numa felicidade danada. Feliz. Mas tem um processo nesse nosso queridíssimo planetinha, em Marte, que eles não têm ar. O planeta em si, ele não tem ar próprio, né? Igual nós aqui, que nós temos nossa atmosfera. Marte não existe atmosfera, a atmosfera de lá é fabricada. E só que o sujeito que era o líder lá do local onde ele fazia os experimentos há mais de 1000 anos, cuidando do ar de Marte, ele morre repentinamente. Ele inclusive tentou matar o nosso John Carter, mas o John Carter consegue salvar, não mata ele, deixa ele lá.
Por quê? Porque o John Carter ele tem poderes extraordinários, ele aprende a língua do planeta rapidamente, isso em Marte, hein? Ele aprende rapidamente, ele consegue ler a mente das pessoas, dos seres de Marte, mas os seres de Marte não conseguem ler a mente dele. É um super-homem, um super-homem total. Então eles percebem que o ar está acabando. No último momento, o John Carter lembra que ele tinha lido a mente do sujeito e ele vai lá tentar, né, descobrir o modus operandi de abrir as portas do lugar para que o ar não se perca. O planeta praticamente todo mundo morrendo, já sufocado, já sem ar. Ele chega nesse grau lá no planeta, ele chega lá nesse local lá no planeta, e na hora que ele está lá libertando lá para trazer o ar, ele se escurece as vistas dele e ele volta ao planeta Terra. Ele volta ao planeta Terra, sem saber o que foi que aconteceu, se as criaturas de Marte sobreviveram ou não. E fica cenas dos próximos capítulos, né? Ele deixa a situação, nós ficamos curiosos para saber o que aconteceu. Ainda vai ter mais 2 livros. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso em saber que Uma Princesa de Marte foi publicado no Brasil 100 anos depois, né? Por volta de 1911, 2012. 2012 foi publicado pela primeira vez Uma Princesa de Marte. Se nós sabemos que no Brasil o Tarzan fez um sucesso violento e que tudo dele foi publicado um monte de vezes, teve filmes, séries, quadrinhos, de tudo, mas o livro que abriu as portas da ficção científica moderna, referência você vai pegar, né, fácil no Duna. Eu descobri finalmente onde é que o Frank Herbert foi tirar as ideias do Duna, né? Foi justamente do Princesa de Marte. Tá vendo? Se você não sabia disso, está sabendo agora. Então, esse livro foi publicado em 2012 no Brasil, gente. 100 anos depois. Não é estranho? Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Porque parece que depois que saiu o filme, né, a Disney foi lá e sentou o pau e fez o filme, John Carter Entre Dois Mundos, esse filme aqui, que é basicamente, ele é bem guardadas as devidas proporções, uma diferença ou outra, é bem fiel ao livro, eu andei revendo, né, dando uma olhada, bem fiel ao livro. Não, assim, é um filme, né, é um filme, não é aquela quintessência maravilhosa do mundo, mas é um filme feito pela Disney. 100 anos depois, aí é publicado no Brasil pela famosa editora a Aleph, né, que publica sempre livro de ficção científica no Brasil. Quer dizer, eu achei estranhaço, eu achei esquisitíssimo o livro só ter sido publicado 100 anos depois. Será que isso é certo? Se isso eu estiver errado, por favor, me corrijam, me passem essa informação, porque realmente é o que eu vi por aí. É o que eu vi o pessoal falando, comentando, que esse livro só foi publicado em 2012 no Brasil. É a produção, que louco, muito louco. Ele tem uma introdução sensacional do próprio Edgar Rice Burroughs, né, contando sobre como ele descobriu os manuscritos, né, ficcional, né. Ao oferecer a você o estranho manuscrito do Capitão Carter em forma de livro, acredito que algumas poucas palavras relativas a esse marcante personalidade sejam de interesse. Aí ele vai falar do Capitão Carter, né, que vem de sua estada de alguns meses na casa do meu pai na Virgínia, imediatamente antes do começo da Guerra Civil. Na época eu era uma criança de uns 5 anos, mas continuo me lembrando bem do homem alto, atlético, moreno, de rosto brilhante, que eu chamava de tio Jack. Ele parecia estar sempre sorrindo. Isso aqui é exatamente dentro do processo quando ele volta, né? Quando ele volta. Ele era um esplêndido exemplo de masculinidade, chegando a quase 1,90 m de altura, um homem grande. Quando a guerra começou, ele partiu e não o vi novamente. Aí vai falar que né, ele morre, aparentemente morre, e ele é colocado dentro de uma capela, num cemitério, onde tem uma chave. Essa chave é só aberta por dentro. Eu tenho a impressão de que nós vamos, a partir do segundo volume, se existir no Brasil o segundo volume, nós vamos ter detalhes sobre um estranho detalhe sobre a tumba na qual seu corpo ainda repousa. Apesar da porta equipada com uma única grande fechadura folheada a ouro, só pode ser aberta de dentro para fora. O Edgar Rice Burroughs, né, dando detalhes aqui do seu Capitão Jack. Deixa eu pegar algumas passagens aqui.
Esse livro é muito bom, muito bem escrito. Muitas pessoas que eu olhei colhendo informações sobre, alguns acharam arrastado, outros acharam as aventuras rápidas demais. No começo é bem detalhado, mas depois de um certo tempo as histórias elas se atropelam umas sobre as outras, né? A facilidade com que o John Carter ele consegue se livrar dos seus inimigos, bem as críticas, né, do pessoal. Olha lá, eu não acho que eu seja feito do material que são construídos os heróis, porque em todas as vezes que meus atos voluntários me colocaram face a face com a morte, não me lembro de nenhuma em que pensei em outra alternativa até algumas horas depois. Minha mente é evidentemente constituída de forma a me forçar ao chamado do dever, sem que seja preciso um cansativo processo mental. Mas, de qualquer maneira, nunca me arrependi por não ter a covardia como opção. Como opção. Deixa eu ver outra passagem aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Sim, Dejatores, sou um prisioneiro. Meu nome é John Carter e chamo a Virgínia, um dos Estados Unidos da América, terra de meu lar. Mas o motivo que me permitirem usar armas eu não sei. Nem estava ciente de que minha regalia era a mesma dos chefes. Fomos interrompidos nesse momento pela aproximação de um dos guerreiros que carregava armas, equipamentos e ornamentos. E um lampejo, uma de suas questões foi respondida, e me foi esclarecido o enigma. Vi que o corpo de meu antagonista, que ele bateu, morto havia sido despido, e percebi pela atitude ameaçadora, porém respeitosa, daquele que me trazia esses espólios, a mesma deferência mostrada pelo guerreiro que me trouxera o equipamento original. Agora, pela primeira vez, percebi que meu golpe, na ocasião do primeiro embate na Câmara de Audiência, havia resultado na morte posterior do adversário. Aí ele descobre que ele tem superpoderes. Olha outra passagem, ó. Não, ele exclamou, já basta o que você disse e o que eu ouvi. E quando você aprender, John Carter, e se eu estiver morta, essa aqui é a nossa queridíssima Dejatores. Como é provável que aconteça antes que a lua mais distante tenha orbitado? Barsum mais 12 vezes, lembre que eu ouvi a isso e que eu sorri. Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O livro é muito bom, um livro bem escrito, no meu entender, bem escrito. Tem passagens muito boas. Ó. Deixa eu pegar mais um aqui. Ó. Deixa eu pegar mais uma passagem aqui. É um livro de aventura, de ficção científica, né? Bem nas linhas. A gente tem uma tendência, claro, né? Star Wars, né? A gente tem uma tendência, claro, a considerar, poxa, parece que eu já li isso, porque, cara, ele tá em todo lugar. Já eu vou mostrar aqui o que eu reuni aqui em casa de referência e ficou muita coisa de fora. Eu falei, caramba, ó, o Flash Gordon lá atrás, ó. Esse Flash Gordon que tá aqui atrás, ele é incrível, gente. O que vem depois dessa uma princesa de Marte é fantástico. Olha só aqui, ó. Presumo que se você ferisse um inimigo acidentalmente, você o levaria para casa e cuidaria dele até que sarasse. Ela sorriu. Que ele é civilizado, né? Ele é um homem, ele é uma frente do seu tempo. Um homem másculo, mas dentro das regras, né? É exatamente isso que fazemos na Terra. Pelo menos entre os homens civilizados. Isso a fez sorrir novamente. Ela não podia entender porque, mesmo com toda a sua ternura e doçura feminina, ainda era uma marciana, e para o marciano, o único bom inimigo é o inimigo morto, porque cada adversário morto significa muito mais a ser repartido entre aqueles que vivem. Eu estava bastante curioso para saber o que eu havia dito ou feito para causar tanta perturbação momentos antes, e continuei a importuná-la para que explicasse. Não, ela exclamou, já basta o que você disse e o que eu ouvi. E quando você aprender, John Carter, e se eu estiver morta, como é provável que aconteça antes que a lua mais distante tenha orbitado, Barsum mais 12 vezes, lembre que eu ouvi isso e que eu sorri. É o que eu tinha lido antes, né? Então são várias passagens aqui, eu reuni muitas coisas, mas vale a pena também assistir o filme, vale a pena você descobrir o filme. O filme deve ter aí, o filme tem fácil nos streams, não é difícil, só que eles não chamaram de Uma Princesa de Marte, né? Chamaram John Carter Entre Dois Mundos, é John Carter Entre Dois Mundos, e não Uma Princesa de Marte. Olha as referências mais esdrúxulas ou não, olha só. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Aquela história de ficção científica espírita, Nosso Lar, do Chico Xavier, é Uma Princesa de Marte. O livro, né, tanto o livro quanto o filme, Nosso Lar, né, baseado na obra do Chico Xavier, ela é uma obra de ficção científica,
baseado no Edgar Rice Burroughs. Vocês podem achar estranho, mas se vocês assistirem esse filme aqui, vocês vão ver que eu não estou errado, beleza? Isso aqui, não vou nem chamar de plágio, é nosso lar. Eles vão lá para Marte, né? As pessoas morrem e vão parar nesse lugar aqui, nesse nosso lar, né? Tá bom. Ó, Star Trek, né? Ó, Star Trek, né? É filhote do Odisseia de Marte. Eu fui reunindo referências, porque eu falei, caramba, é muita coisa. Uma coisa, ó, o Conan, né? O nosso queridíssimo Conan Bárbaro, aqui, ó. Tanto o livro quanto os livros do Robert Howard, os contos do Robert Howard, quanto o próprio filme. Uma Odisseia de Marte, John Carter total. Olha só, referências mais antigas, né? Mark Twain, um Yankee na corte do rei Arthur. Isso aqui é um dos precursores do Uma Princesa de Marte. Isso aqui estou devendo pro canal, tô devendo. Isso aqui eu já li há bastante tempo, estou querendo ler de novo para fazer resenha. Isso vai acontecer ainda esse ano. Aqui, ó, um Yankee na corte do rei Arthur, que ele volta ao passado lá do rei Arthur. Esse livro aqui é uma série de situações, faz exatamente ele acordar na época do rei Arthur, que me lembra muito Uma Princesa de Marte. Ó, o Cão dos Baskerville é os pups, né, do Sir Arthur Conan Doyle, que foram importantes para dar a ideia do Edgar Rice Burroughs, né, criar escrever, né? Criar e escrever. Crônicas Marcianas, né? Ah, isso aqui do Ray Bradbury, Passado no Futuro, né? Olha aqui. Crônicas Marcianas, total, né? E o famoso Um Estranho numa Terra Estranha, aí que é o contrário, é o marciano que vem parar no planeta Terra, do nosso queridíssimo Robert Heinlein, né? Isso aqui, ó, Robert Heinlein. É o contrário, né? Aqui o alienígena, né? A mais famosa novela fantasia de todos os tempos, Strangers in Strangeland, aqui é o contrário, aqui é o marciano que vem parar no planeta Terra. Marciano vem parar no planeta Terra. Olha aqui, ó, nosso queridíssimo aqui, tem até um pôster aqui do Conan, né? Que não dava pra... Vendo, ó? Olha o pôster do Conan aqui, ó. Aqui é o pôster do Conan, tá vendo? Referências ao nosso Edgar Rice Burroughs, criador do Tarzan e do John Carter de Marte. Tá vendo? Isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu de novo coloco, né? O Duna. Fui descobrir, gente. Duna, desculpa se lá quando eu falei do Duna eu não citei o Edgar Rice Burroughs, mas agora tá feita a chamada, né? Como diz, né? O Duna é completamente Uma Princesa de Marte, John Carter de Marte. Isso aqui, ó. Beleza? Nós ainda temos como personagens, né? Nós temos o Ula, que é o bicho, né, que fica junto com o John Carter. John Carter domestica ele. Nós temos né, nós temos todos esses personagens. Nós falamos aqui do Taz Tarkas, que vai ter um segredo que envolve ele com a tal da Sola, que é a cuidadora do John Carter. Tem um segredo que eu não vou bater aqui. Eu não vou bater aqui qual é o segredo. Nós temos o planeta de maior gravidade, né? Ele fica super forte. Quando ele está justamente nesse planeta, ele vira o Superman. O Tarzan foi criado em outubro de 1912, beleza? Pra gente não perder essa referência. E foi uma série de 11 livros. É o que nós chamamos de romances planetários. Pra gente não perder a conta. Romances planetários, que virou uma febre, né, de encontros, etc. A ficção científica da história do século XX nunca mais foi a mesma depois de Uma Princesa de Marte. Olha o resuminho aqui atrás, ó, na contracapa do livro. Ó. Após a tentativa frustrada de resgatar um companheiro de armas capturado por indígenas, o capitão John Carter abriga-se em uma caverna onde é inexplicavelmente levado a Marte. Uma vez em Barsum, com um planeta chamado por seus habitantes, Carter se vê perdido em um mundo hostil, aprisionado por criaturas monstruosas e inteligentes, os Tarks. Mas ele também conhece a beleza e civilidade em Marte. Dejah Thoris, princesa de Helium, ganha o coração do herói que arrisca a vida para salvá-la do inimigo e devolvê-la em segurança para seu povo. É o romance balsuniano, isso aqui, ó. Ainda tem mais 2 livros ainda que eu vou procurar. Se eu não encontrar em português, vou ver se eu faço tradução. E trago aqui para o canal, beleza, gente? Uma Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs, o nosso fantástico autor, né, criador do Tarzan. Este aqui, ó, Tarzan, esta figura aqui, que morreu em 1950, está enterrado em Tarzânia, aqui, ó, na África, aqui, ó.
Edgar Rice Burroughs, que era um mero balconista de papelaria quando criou o Tarzan, aqui ó. Tarzan, com a arte do Hal Foster aqui ó. Deixa eu pegar aqui o Tarzan aqui. Vou pegar o Tarzan propriamente aqui. Aqui ó. Tarzan, que foi criado por este homem, foi criado pelo Edgar Rice Burroughs. Se você passou no mundo e não sabe o que é o Tarzan, realmente, olha aqui mais uma figurinha aqui do Tarzan, aqui, ó, desenhado pelo Hal Foster do Príncipe Valente. Aqui, ó. Beleza, gente? Então um pouquinho da história, um pouquinho da história do Edgar Rice Burroughs, um pouquinho sobre Uma Princesa de Marte, vale a pena ser lido, não é um livro difícil de ser encontrado hoje em dia, justamente pela publicação dele em 1912, tradução aqui, deixa eu ver quem é o tradutor, deixa eu ver se tem aqui o nome, tradução, título original Princesa de Marte, deixa eu ver se tem aqui, revisão da tradução, Marcos Fernando de Barros Lima, mas eu acho que esse não é o tradutor, deixa eu ver se tem aqui, gente. Não fala do nome do tradutor. Isso é muito chato, né? Quando acontece, né? Nós temos o livro, aqui não está falando. Eu acredito que seja aqui, da revisão da tradução, Marcos Fernando de Barros Lima. Mas não está dizendo aqui o nome do tradutor. Não tá, tradução, não, tá bem pequenininha aqui, ó, tradução Ricardo Giacetti, editora Aleph 2010, beleza? Ricardo Giacetti é o tradutor dessa edição da Aleph aqui, ó, pra gente não perder, beleza? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, você está aqui, né, ó, tem um vídeo do Tarzan que eu vou deixar aqui, né, que é exatamente desse quadrinho aqui, ó, desse quadrinho aqui, que eu vou deixar aí aqui, você só clicar lá, você assiste o vídeo do Tarzan, que eu fiz sobre a primeira aventura do Tarzan, com o desenho do Hal Foster, que vai estar aqui exatamente na entrada aqui, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe adiante. Não deixe assistir o vídeo aqui do Tarzan em quadrinhos do Harold Foster, beleza? Que eu acho que eu dou... Isso tem bastante tempo, mas se eu não estou enganado, eu dou uma geral também sobre o Edgar Rice Burroughs. Tranquilo, gente? Uma Princesa de Marte, você entra aí e assiste o vídeo do Tarzan também, que vai ficar aqui, beleza? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.